Fala turma, beleza? Professor Lucas aqui e hoje estamos aqui na nossa terceira aula sobre matemática para o Enem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre estatística para o Enem na nossa terceira aula. Na verdade essa aula aqui vai ser muito especial. Nessa aula eu vou destrinchar para você tudo o que cai de estatística para o Enem. Essa aula eu vou tentar resumir para você em 1 hora de relógio, mais ou menos todo o meu módulo do curso fechado Mente Matemática que fala sobre estatística. Dando uma olhadinha aqui no que eu já pesquisei, no que eu já reservei, eu vou tentar mostrar para você aqui do lado. Nessa parte de estatística a gente tem aproximadamente 45 questões que caíram nos últimos anos, aí de 2009 até 2018, em matemática no Enem. E o que mais cai é a questão da média aritmética. Então eu vou tentar resumir tudo isso aqui para você nessa aula de hoje e a gente vai praticar com bastantes exercícios. Então, vamos nessa! Então beleza, né turma? Como eu já falei aqui para vocês, a gente vai falar tudo de estatística para o Enem. E a gente vai dividir nosso estudo mais ou menos assim. Eu vou te dar primeiramente um panorama geral do que é estatística para o Enem e depois eu vou falando tópico por tópico e a gente vai intercalando com exercícios. Eu separei 12 aqui pra gente. Eu não sei se vai dar para responder tudo em 1 hora, mas eu vou fazer o possível para a gente conseguir e o possível para trazer os exercícios que mais vão complementar aí no seu estudo. Tá bom? Então a gente vai começar aqui com um panorama geral do que é estatística para o Enem. Olha só, de um modo geral, a estatística ela trata de 4 coisas. A primeira coisa é a seguinte, é a coleta de dados, tá certo? Então como é que acontece a coleta de dados? Você quer fazer uma determinada pesquisa, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa estatística. Vou fazer uma pesquisa estatística. Então você vai buscar de uma determinada população. Por exemplo, imagine que você queira saber qual as intenções de voto para presidente do Brasil. Então, olha só, presidente do Brasil. Então, toda a sua população são os habitantes do Brasil que votam. Os que têm mais de 16 anos com o título de eleitor. Beleza? Só que o que é que acontece? Eu não tenho como pesquisar, fazer uma pesquisa com toda a população. É muita gente, dá muito trabalho, são muitos dados aí para a gente organizar e estudar. Então o que é que você faz? Você vai pegar o que a gente chama de... Opa! Aqui é azul para a gente manter nosso quadro organizadinho. A gente vai pegar o que a gente chama de amostra. A amostra é uma parte da população, certo? Então você não vai fazer uma pesquisa geral com todas as pessoas. Você vai pegar uma amostra, que é uma parte da população, e vai fazer a coleta dos dados. Tudo certo? Tudo bem. Então você coletou os dados de uma parte da população, de uma amostra. Então o que é que você tem que fazer com esses dados? Você tem que organizar esses dados. Então, primeiro passo, coleta. Segundo passo, organização. Como é que a gente organiza esses dados? A gente pode organizar em formas de tabelas, em formas de gráficos, geralmente, tá? Ou gráficos, ou tabelas, ou quadros. Existe uma pequena diferença entre tabelas e gráficos, que a gente não vai se atentar muito aqui, tá? Porque não é muito que diz respeito aí ao Enem. Inclusive, essas duas primeiras partes de coleta, que trata da população e amostra, e da organização dos dados coletados, não é cobrado no Enem. Estou te falando aqui só porque a gente precisa conhecer esses conceitos para a gente não ficar tão perdido. Mas não quer dizer que isso é cobrado no vestibular. Tudo certo. Você coletou os dados, você organizou os dados e aí é onde entra a parte do Enem. Deixa eu vir para o lado de cá. O que é que acontece? Após os dados serem coletados e organizados, você precisa do seguinte, ó, interpretar esses gráficos, esses dados aí.
você tem que ter o poder de interpretar esses dados para entender o que é que essa pesquisa está nos dizendo. E é aqui a primeira coisa que a gente estuda no Enem, que é o que realmente cai, né? Que é uma parte que a gente se atrapalha muito, que é a questão da interpretação. Você tem que pegar esses dados que você coletou, que estão em tabelas, em gráficos ou em quadros. Tudo certo? Mas o que é que acontece aqui? Qual é a dica que eu vou te dar? De um modo geral, 85% das questões que caem no Enem, sejam de estatística, sejam de probabilidade, sejam de funções, por exemplo, 85% dessas questões já possuem tabelas, gráficos e quadros. Então, o que eu te aconselho é, não há necessidade de você reservar um tempo grande para trabalhar a interpretação na estatística. Você estuda antes, logo no comecinho, lá no curso Mente Matemática a gente vê bastante isso. E a gente, bem lá no comecinho do nosso curso, a gente tem uma parte específica para falar de interpretação de tabelas, gráficos e quadros. Para quando você chegar na estatística, você não precisar gastar energia na parte da interpretação. Onde é que a gente vai gastar a nossa energia? Na parte da análise. E aí você me pergunta, mas professor, analisar não é a mesma coisa que interpretar? E a resposta é que não. Não é a mesma coisa, eu vou lhe explicar por quê. Na estatística, a gente interpreta os dados e analisa eles de duas formas. A primeira forma é o que a gente chama de medidas de tendência central e medidas de dispersão. E é aqui aonde você deve gastar a sua energia, que é na parte de tendência central e de dispersão. E a dica que eu já te dou aqui agora é que no Enem, essa primeira parte, você vai fazer conta. É exatamente isso daqui. Fazer conta. Aplicar a fórmula e fazer conta. Nessa parte aqui você vai interpretar e observar o que é te cobrado. Só isso. Aqui você faz conta, aqui você interpreta bonitinho e marca a resposta. Tudo certo? E qual é o melhor lado da estatística para o Enem? É que todos os anos a estatística do Enem tem um grande índice de questões, geralmente cai em torno de 4 a 6 ou 7 questões de estatística. E de um modo geral as questões são bem fáceis, tá certo? Por isso que é muito bom você dar como é que eu posso falar? Você dá uma atenção especial para a estatística porque ela tem várias questões e as questões de um modo geral são bem fáceis, tá? Então agora na nossa segunda parte de estudos, eu vou começar falando das medidas de tendência central, a gente vai entendendo os conceitos intercalando com os exercícios e em seguida a gente parte para medidas de dispersão e finalizando nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir aí no nosso estudo. Bom, como eu falei, a gente vai falar de medidas de tendência central. Então imagine o seguinte, que uma certa turma de alunos tenham lá, sei lá, alunos com 16 anos, alunos com 17 anos, aluno com 19 anos, com 20 anos, com 21 anos, etc. Então o que é que eu vou fazer? Depois de ter coletado e organizado os dados, eu vou, lembra? Interpretar bonitinho e a gente vai analisar. Partindo para essa análise de tendência central, eu vou escolher uma medida que representa toda essa minha distribuição. Porque eu não posso apresentar uma distribuição completa. Eu vou escolher uma para representar toda essa distribuição. Mas eu não escolho de forma aleatória. Eu tenho um critério para escolher. E qual é esse critério? São as medidas de tendência central. Olha como o nome já diz, tendência tende ao centro.
da minha distribuição. Então, o meu resultado tende a estar aqui no centro, certo? Que medidas são essas? A média aritmética, que é a que mais cai no Enem. Só que a gente tem mais de 20 questões para fazer. A média aritmética, a mediana e a moda. Tudo certo, pessoal? Essas medidas tendem a estar no centro da minha distribuição. Beleza? Então, eu escolho uma delas para representar toda a minha distribuição. Vamos começar falando da média aritmética. Média aritmética. Tudo certo? Então, o que é que eu faço com a média aritmética? Olha só, x barra a gente representa por x barra, tá? Primeiro eu vou colocar uma definição chata, depois eu vou dar uma definição mais direta. O que é que eu vou fazer? Medida 1, medida 2, medida 3, até a minha última medida. x1, medida 1, x2, medida 2, x3, medida 3, até a última. E divido por 1, 2, 3, até a última. Ou seja, eu peguei valor 1, somei com valor 2, somei com valor 3, até o último valor. E divido pelo total de valores. Então, a definição mais bonitinha é essa aqui, ó. Soma tudo e divide pelo total de termos. Beleza? Então, assim que a gente calcula a média aritmética. Chamado passar, passou. Eu vou pegar toda a minha distribuição, somo todos os valores e embaixo eu divido pela quantidade de valores. Tá bom? Então, para a gente botar em prática esse nosso primeiro conceito e a gente ver que o resultado tende a estar no centro, a gente vai fazer a nossa primeira questão. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. A gente começa aqui com a questão 154 do Enem de 2011. Só para a gente começar a esquentar aí como é que a gente calcula a média aritmética. Tá certo? Então, vamos para a leitura aqui. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições do OBMEP de 2005 até 2009. Então aqui a gente tem um quadro, olha só como ele fala, né? Um quadro. Aí a gente tem ali, ó, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos pegar só um exemplo aqui, ó. Região Norte, em 2005, teve 2% de medalhistas de ouro. Beleza. Em relação às edições de 2005 até 2009, qual o percentual médio? Olha só, percentual médio. Então ele fala de média aritmética, certo? Então, qual o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste? Então, o que é que eu tenho que fazer? Lembra, identificar o nosso objetivo. Eu quero a média dos medalhistas de ouro, tá? Da região Nordeste. Então, vamos lá. X barra, eu não vou nem tirar a questão vai continuar aqui aparecendo para você, certo? X barra 18, olha só, eu tive ali 18 em 2005, 19 em 2006, eu tive 21, depois eu tive 15, depois eu tive 19. Pegou? Soma tudo e divide pelo total de números. 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5. Olha só, gente. Estatística é tão importante, mas tão importante que eu lembro que o primeiro Enem que eu fiz foi em 2012, certo? E essa questão é de 2011, tá vendo? 2011. Quando eu fiz essa questão num simulado, eu fiquei extremamente feliz porque foi uma das poucas que eu consegui fazer. Então, para mim hoje, é inadmissível que um aluno meu, principalmente a galera que está aqui todo dia acompanhando o meu material e a galera lá do curso online, para mim é inadmissível que vocês errem umas questões como essa.
Essa é uma parte do conteúdo daquele que eu falo, o mais fácil e mais importante, porque esse é um assunto fácil e que cai com grande volume. Então é extremamente importante que você pratique essas questões para você não errar, porque qualquer erro numa questão dessa pode ser muito valioso na sua nota final. Mas vamos continuar aqui. Vamos somar tudo aqui em cima e ver qual é o resultado. E o mais importante aqui é que você trabalhe essas operações o mais rápido possível, tá certo? Olha só, aqui eu sei que vai dar 40, tudo bem? 55, 74, 92, dividido por 5. Somei logo tudo aí de cabeça muito rápido. E agora, 92 dividido por 5. Aqui vai estar aparecendo um card e te mandando diretamente para a aula onde eu ensino a fazer divisões por 5. Como é que eu divido por 5? Passo 10, ó, corre a vírgula e multiplica por 2. 2 vezes 2 é 4, 9 vezes 2 é 18, 18,4%. Alternativa correta, a letra C de casa. De novo, ó, divide o número por 10, é só passar a vírgula e multiplica por 2, você tem uma divisão por 5. Beleza? Então essa é a nossa primeira questão. Copia, tá aparecendo aí para você. É uma questão bem basicona aqui, só para a gente esquentar. Agora a gente vai para uma questão que eu vou te dar uma dica muito, mas muito importante. Vamos lá. Bom, a questão agora que eu vou te dar uma dica muito importante é a questão que caiu ano passado, tá? Só toma cuidado que aqui foi da PPL, a segunda aplicação, questão 152 da prova azul. Então vamos lá para a leitura. Já deu para ver que é uma questão relativamente grande, tem muitos dados, então vamos tomar cuidado aí, provavelmente ela vai ser uma questão cansativa. E eu vou te dar uma dica muito interessante para evitar todo esse trabalho aí. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação Pererê, o IDH, calcular o IDHM. Então, só pelo enunciado da questão, você já pode perceber que ela é cansativa. Não é aquela questão difícil, mas é aquela questão cansativa, tá certo? E aí ele mostra aqui, ó, no quadro são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras. Aí a gente confere aqui, olha só. São Caetano do Sul, Água, não sei o que, Florianópolis, e tem ali o IDHM, 1990, 2000 e 2010. Uma ONG, vamos direto para o nosso objetivo, direto para o comando da questão. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve, observe, a menor média aritmética dos IDHM nas últimas 3 décadas. Então, das 5 cidades que estão no quadro aqui do lado, para você dar uma olhada, das 5 cidades, eu vou escolher aqui a média aritmética for a menor, tá certo? Ou seja, eu vou ter que calcular 5 médias aritméticas. E como você pode observar, os números são decimais, tá certo? Ou seja, aquela velha questão cansativa, mas eu vou te dar uma dica aqui de como você vai calcular muito rápido essa questão aí, tá certo? Então vamos lá, vamos armar todas essas médias aritméticas aqui. Vamos pegar aqui cidade 1, não vou dar o nome não, tá? 77, ó. 77, 77 mais 92. 92. Dividido por 3. Então eu vou ter que somar os números decimais, dividir por 3, nas 5 cidades, ó. 1, 2, 3. 3 somas, uma divisão. 4 operações vezes 5 cidades, 20 operações. Imagina só o trabalho que não vai dar. Mas calma lá que a gente vai chegar numa dica bem legal. A segunda cidade. A segunda cidade é 67, 80, 76 e 85. Dividido por 3. A terceira cidade. A terceira cidade é 65, 80, 80 dividido por 3. Vamos puxar para o lado de cá. A quarta cidade. Quarta cidade, 79, 79, 79. 79 dividido por 3.
a quinta cidade. A quinta cidade, 73, 78, 77. 73, 78. Isso tudo no Enem, tá? Você vai ter que fazer tudo isso aí no Enem, dividido por 3. Certo? Imagine o trabalhão que vai dar para você fazer todas essas operações e descobrir qual tem a menor média aritmética. Então, qual é a minha dica? Você está dividindo tudo por 3. O que der o menor resultado é o que eu quero. Olha só, o que der o menor resultado é o que eu quero. Como eu estou dividindo tudo por 3, eu não preciso dividir tudo por 3. Eu vou apenas somar os resultados e o que der o menor possível é o que eu quero. É o que tem a menor média aritmética. Se eu estou dividindo todos pelo mesmo número, então essa divisão é um trabalho desnecessário. Eu só preciso somar os resultados e o que der o menor número é o que eu quero. Tá certo? Aqui agora você tem que usar todas as suas artes para você somar esses números o mais rápido possível, tá bom? Vamos pegar aqui o 4, ó, que é 79 vezes 3, vamos lá. 27 vai 2, 21, 23. 2,37. Vamos lá, o daqui, ó, 8, 16, 22,5, 2,25. Então, eu já elimino o 4, já não me serve. Vamos continuar. 7, 7 com 7, 7, ó. 154. 154 mais 9, 2. Vamos lá, tem que ser rápido. 2,46. Maior, não me serve. Vamos para esse aqui agora. 8, 5, 7, 6, 67. Aqui vai dar, olha só, 6, 12, 18. Vai 1, 7, 14, 21. 2,18, olha só, eu já elimino o terceiro. Agora ficou faltando só o último. 7, 7, 7, 8, 7, 3. Aqui dá 15 com 3, 18. 7, 14, 21, 22. 2,28. Também não me serve. Quem ganhou foi a segunda cidade, que é a cidade de Águas de São Pedro. Águas de São Pedro é a resposta número letra B de bola. Tá certo, galera? Então, qual é a lição que a gente tira daqui? É que, olha só, eu não preciso dividir tudo por 3, porque já que estou dividindo tudo por 3, eu vou considerar somente a soma. O que der a menor soma é o que eu quero, tá certo? Essa era a dica para essa questão. E agora a gente vai fazer mais uma para fechar essa parte de média aritmética. Vamos lá. Beleza, a nossa primeira questão foi bem basicona, a gente aplica a fórmula, soma tudo, divide pela quantidade total. Na segunda a gente teve uma questão cansativa, tá bom? Que a gente teve que fazer 5 médias aritméticas, mas eu te dei uma dica para você tentar chegar mais rápido no resultado. E agora a gente vai ver o terceiro formato de como é cobrada uma questão de média aritmética, certo? Eu trouxe a questão 157 do Enem de 2016, também da Prova Azul, então vamos para a leitura. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção, olha só, a produção é avaliada pela média do lucro mensal, certo? Se a média for no mínimo de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. Então deixa eu lhe dizer logo do que é que se trata essa questão. As questões convencionais de estatística te dão os valores e te dizem assim, calcule a média. Aqui não, aqui eu não te dou os valores. Eu deixo faltar um valor e eu te dou a média. É o contrário. Geralmente eu te dou os valores e você me dá a média. Aqui eu te dou a média e peço para você achar um valor que está escondido, certo? A gente olha na tabela e vê que eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Como é um semestre, ainda falta um mês de junho. E é exatamente isso que eu quero saber. Quanto eu tenho que lucrar em junho para atingir a média? E ele me diz, olha só,
que a média é de no mínimo 30 mil reais. Então a média no semestre, ou seja, em 6 meses, tem que ser de no mínimo 30 mil reais, tá bom? Então eu vou pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, dividir tudo por 6 e tem que dar 30. Mas o problema é que eu tenho, vamos lá, janeiro 21, fevereiro 35, março 21, abril 30, maio 38 e eu não tenho a média do sexto mês. É exatamente o que eu quero achar. E quando eu não tenho o valor, eu boto o quê? Boto uma letra, pode ser X, pode ser Y, pode ser a letra do seu nome, pode ser a letra que você quiser. 6 valores e esse resultado, o resultado de toda essa média tem que ser no mínimo 30 mil reais. Beleza? Então, de novo, as questões comuns te dão todos os valores e pede para você achar a média. Aqui eu te dou a média e peço para você encontrar para mim o valor, tá bom? Mas é bem fácil, tá? O que é que a gente vai fazer? Uma incógnita, uma igualdade, equação. O que é que eu faço com a equação? Tá dividindo, vai para o outro lado como multiplicando. Enquanto isso, eu vou somar todos esses valores aqui da frente, certo? Vamos lá. Olha só, 21 mais 21 é 42. 42 mais 30, 72. Com 8, 80. Com 30, 110. Que com 135 dá 145. Mais o x, que é igual a 30 vezes 6. O que foi que eu fiz? Somei todos os números, isolei o x, tudo certo? Isolei o x e o 6 que estava dividindo passou multiplicando. Então, se você está com dificuldade em manipular equações assim, volta um pouquinho, revisa um pouquinho a parte de equação, tá? Para você ter mais agilidade nessas resoluções na prova do Enem. Agora, o que é que eu faço? 145 está somando, ele vai passar subtraindo. X é igual a 6 vezes 3, 18 menos 145. X igual a 35 mil reais. Que vai me dar a letra o quê? Letra E. Tudo certo, galera? Então é uma questão contrária, um outro formato que pode ser cobrado aí no Enem para você. Beleza? Agora que a gente já viu média, a gente vai falar de mediana. Trouxe aqui para você aquele resuminho que você respeita sobre mediana. Em 2 minutos, vou te explicar aqui tudo de mediana para você não esquecer. Tudo certo? Primeira coisa, mediana é o valor central, o valor que está exatamente no meio da minha distribuição. Lembra o que é que a gente está estudando? Medidas de tendência central. Então, essas medidas tendem ao centro da distribuição, tá? A média soma tudo e divide pelo total de números. A mediana é o valor do meio, tá bom? Então, podem acontecer duas situações. A primeira situação, né? Imagine que isso seja a idade dos alunos de uma turma, tá? Tem um aluno com 18, com 19, com 20, 21 e 22 anos. Aí o que acontece? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ou seja, eu tenho um número ímpar de elementos. Quando eu tenho um número ímpar de elementos, fica super tranquilo. Porque eu tenho que achar o valor do meio. Olha só. Elimino um, elimino o outro. Elimino um, elimino o outro. Sobrou quem? O valor do meio. A gente representa por ME, nesse caso, igual a 20. Exatamente isso daí. Sem precisar fazer conta, absolutamente conta nenhuma. Tudo certo? Quando eu tenho um número ímpar de elementos, é só achar o valor do meio e acabou. Já no segundo caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Como eu tenho 6 elementos, um número par de elementos.
Aí eu vou fazer o mesmo processo. Elimino o primeiro, elimino o último. Elimino o primeiro, elimino o último, mas aqui não sobra um elemento, sobram 2 elementos. Então a mediana é a média aritmética. 20 mais 21 dividido por 2. Ou ainda, o valor que está no meio está exatamente entre 20 e 21. Pensa comigo, sem fazer conta. Porque o que é que ia acontecer aqui? A gente ia ter 20 mais 21, 41. Dividido por 2, dá 2, sobra 0. Desce 1 no pode, 0,5. 20,5, professor. Mas aqui você perdeu 2 minutos fazendo uma conta de divisão. Mas se você raciocinar um pouquinho, olha só. Quem é que está no meio entre 20 e 21? No meio, ó, 20 e 21, 20 e meio, 20,5. Então também não precisa fazer conta. 2 casos. Número ímpar é o valor do meio, sem fazer conta. Número par, os 2 centrais, soma e divide por 2 ou simplesmente acha o valor intermediário. Porém, o que é que tem de bom aqui? O lado bom que eu trouxe aqui é que a gente tem distribuições com poucos elementos. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 6. E se eu tivesse uma distribuição com 40 elementos, com 60 elementos, com 100 elementos, eu não teria condições de organizar os elementos, cortar primeiro e último, até chegar nos 2 centrais. Eu não tenho condições. Tá certo? Então, nas questões é que a gente vai aprender outras formas de encontrar os valores centrais de forma mais rápida, tá? Uma observação muito importante que eu esqueci de falar no começo: os números devem estar do menor para o maior. Do menor para o maior, para eu encontrar o valor central. Tudo certo? Então vamos lá, vamos fazer umas questões aqui para a gente aprender um pouquinho sobre mediana. O lado bom nas questões de mediana e estatística que caem no Enem é que o Enem ele é bem direto, ele é bem objetivo nos seus enunciados. Então a probabilidade de você se enganar com o enunciado é relativamente pequena, tá certo? Então, para isso, eu trouxe a questão 143 do Enem de 2015 da prova azul, uma questão que fala sobre mediana. Vamos para a leitura. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então a gente tem ali, ó, o atleta da raia 1 obteve 20,9 segundos, o da raia 2 obteve 20,9 segundos e assim até o último. E eu quero saber a mediana dos tempos apresentados. Tá vendo como ele é bem objetivo? Eu quero saber a mediana. Tá bom? Então não tem muita enrolação, não tem muito quatiá, historinha não. É bem direto aqui, bem objetivo. Como é que a gente calcula a mediana? A gente vai fazer essa questão de 2 formas. Primeiro do jeito chato, que eu não gosto muito. Tá? Qual é o jeito chato? Organiza os dados de ordem crescente, do menor para o maior. Então vamos lá. O menor aí é 20,5. Então bota aqui, 20,5. Depois a gente vem para 20,6, depois 20,6, depois, aí o lado bom é que você está com a prova na mão, você vai riscando, tá? Para não se atrapalhar, porque a questão é fácil, mas você pode se atrapalhar e perder um ponto relativamente besta aí. A gente veio até 20,6, aí a gente continua para onde? 20,8. 20,8. Depois de 20,8, 20,9. 1, 2, 3 vezes. 20,9, 20,9, 20,9. Depois de 20,9, a gente fecha com 20,96. Organizou do menor para o maior. Agora o que é que a gente faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Como a gente já sabe, um número par.
Então, eu vou eliminando do primeiro para o último. Primeiro para o último, primeiro para o último. E sobraram 2 elementos, porque eu tenho um número par na minha distribuição. Então, a mediana é a média aritmética. 20,8 mais 20,9 sobre 2. E como você é uma pessoa muito esperta, muito inteligente, já entendeu o que eu disse aqui na nossa aula. Olha só, eu quero o valor do meio. Eu não preciso efetuar essa conta. Eu quero o valor do meio. Quem é que está entre 20,8 e 20,9? Pensa comigo, entre 20,8 e 20,9. Aqui eu tenho que ir 20,81, 82, 83, até chegar no 20,9. Quem é que vai estar no meio? 20,85. Está exatamente no meio, entre 0,8 e 0,9. Aqui a gente marca a alternativa correta, a letra D de dado. Tá certo? Então esse aí é o jeito mais chatinho. A gente tem que organizar tudo e ir eliminando. Qual é o jeito mais interessante? O jeito mais interessante é esse, ó. Tira aqui nossa questão. O que é que a gente tem? 8 termos, certo? Um número par. Isso daqui você não precisa escrever, tá? Isso daqui é só para a gente entender direitinho. Eu tenho 8 termos, um número par. Então eu tenho que pegar os 2 do meio e calcular a média aritmética. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver, né? Olha só. Isso aqui é só na tora aqui para a gente ver, tá? Sobra o quarto e o quinto elemento. Então eu não preciso organizar os dados. Eu sei que eu vou precisar do quarto e do quinto elemento. Ou você pode fazer assim, ó. 8 dividido por 2 dá 4, então eu preciso do quarto e quinto elemento. Aí você volta na tabela e vai. Quem é o primeiro elemento? O menor de todos, 20,5. Elimina. Quem é o segundo menor de todos? 20,6. Elimina. O terceiro, 20,6. O quarto, 20,8. Eu quero ele, então deixa ele aí. O quinto, 20,9. Acabou. Divide por 2 e acha o seu resultado. Então basta que eu encontre os elementos centrais. Eu não preciso dos outros. Eu só preciso dos elementos centrais. Beleza? Agora a gente vai ver um exemplo aí com um número ímpar para a gente ver como é até mais tranquilo da gente calcular. Tá certo? Então vamos nessa. Uma questão aqui agora de mediana com várias frequências, o que vai atrapalhar aqui a nossa vida um pouquinho. É a questão 167 do Enem 2010, mas eu tenho uma alternativa bem legal para a gente resolver. Então vamos lá para a leitura. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até de 2006. Então vocês podem dar uma olhadinha aí, né, o que está acontecendo. A gente observa que na horizontal eu tenho o ano, tá certo? O ano das Copas. E na vertical eu tenho a quantidade de gols. Por exemplo, a primeira Copa, ó, 1930, a gente teve 8 gols. Confere? Não. 1950, tá? Ele começa a marcar ali de 1950. Então, 1950 a gente teve 8 gols. Beleza? E aí vai, né? Vai. A próxima foi o que ali? 1940. Ah, tá por décadas, tá certo? Mas relativamente é isso. Eu tenho os anos aqui na horizontal e na vertical eu tenho a quantidade de gols. E ele me pergunta, como de costume, bem objetivo, bem direto ao ponto, a partir dos dados apresentados, qual a mediana, ME? Qual a mediana das quantidades de gols marcados? E aí, eu não tenho como organizar esses dados do menor para o maior, são muitos dados, tá? Eu não tenho como organizá-los.
Então, como é que eu vou fazer para encontrar o termo central? Lembra, a mediana é o termo central. Como é que eu vou fazer para achar o termo central? Muito simples. Vamos contar quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 termos, ou seja, um número par de termos, tá bom? Então, o que é que eu faço? 18 dividido por 2, que dá 9. Então, eu quero o nono e o 10º termo, que são os termos centrais. Lembra, número par de termos eu pego 2, número ímpar eu pego o do meio. Então, o que é que eu faço? Eu vou eliminar do menor para o maior. Quando chegar o nono eu pego e quando chegar o 10º eu pego. Tudo certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3 e a gente vem para 6, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nono termo são 6 gols. E qual é o 10º termo? É o subsequente aqui, ó, exatamente entre 8 e 6, é o meu 7º termo. Quem é que está no meio entre 6 e 7? É 6,5 gols. Então já deu para perceber que não preciso organizar todos os dados. Basta eu achar o valor central. Número par de termos, divide por 2. 18 por 2 é 9, então eu quero o nono e o 10º. Eu volto para minha tabela e vou eliminando do primeiro até o nono. Quando eu chegar no nono, eu pego o nono e o 10º. 6 gols na nona, 7 gols na 10ª. O que está entre 6 e 7 é 6,5. A gente marca a alternativa correta, a letra B de bola. Beleza? Beleza, galera. Para a gente falar de moda, uma medida estatística, lembra a medida de tendência central que tende para o centro da distribuição? Eu trouxe aqui a questão 170 do Enem de 2016, prova azul. Tudo certo? É uma questão aí bem grande. Quando ela aparecer aí, ela já vai me cobrir. E o interessante dessa questão é que ela é uma das poucas questões de estatística que no enunciado, o enunciado e os dados te induzem a um erro, tá certo? Vamos relembrar só rapidinho o que é moda. Lembra, moda a gente representa MO e é o valor que mais se repete, ou seja, o valor com maior frequência, que aparece mais vezes, tá bom? Então vamos lá ler essa questão e vamos identificar aqui o que é que ela está pedindo. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício. O quadro apresenta registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda? Então ele já vai bem objetivo. Qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? E aí você olha a tabela e fica relativamente confuso, porque você não entende direito o que foi que ele pediu, mas você é induzido a ver que no 3º, 4º e 5º andar eu tenho o número 2, que se repete mais do que todos os outros. Então você diz, pô, ele está falando de moda, é o valor que mais se repete, então a resposta é essa, é 2, é o número 2. E aí você vai lá e marca a letra A. E erra. E por que que você erra? Vou tirar a questão do quadro, a gente passa a se ver novamente. Você erra porque eu não quero a moda da quantidade de pessoas que entram no elevador, e sim a quantidade de pessoas dentro do elevador. Como assim, professor? Mas quem entra não está dentro? Sim, quem entra está dentro.
Mas quando algumas entram, outras saem. E é exatamente o que ele me fala. Ó. No térreo entrou, vamos lá, no térreo entrou 4 pessoas e saiu 0. Consequentemente, eu fiquei com 4 pessoas lá dentro. Então, o número que eu considero é esse aqui, tá? Os outros não. Vamos lá, primeiro andar. Primeiro andar. Entram 4 e saem 3. Fica uma pessoa só? Me responde aí. Entram 4 e saem 3. Fica uma pessoa só? Não. Se eu já tinha 4 antes, quando entrar mais 4, eu vou ter 8 pessoas. Depois saem 3, vão sobrar 5 pessoas. Então a conta que você deve fazer é a seguinte, olha só. Tinha 4, entrou mais 4, ficou 8. Em seguida, saíram 3 e sobraram 5. Então é esse número que eu levo em consideração. É o número de pessoas que estão dentro do elevador. Tá? É o resultado de pessoas que estão dentro do elevador. Vamos continuar para você entender melhor. No segundo andar, entraram uma pessoa, mais uma pessoa. Eu tinha 5, ficaram 6. Porém, saiu mais uma. Continuei com 5 pessoas. De novo, eu tinha 5, entrou uma, ficou 6. Quando sai a outra, sobram 5. Terceiro andar. Entrou 2. Então, de 5 eu vou para 7, mas saíram 2. Então, continua sobrando 5. No quarto andar, o que acontece? Entra 2, eu vou para 7 e não sai nenhuma, eu tenho 7. E a gente finaliza no quinto andar. Quando entram 2, eu tenho 7, ó, vou para 9, saem 6 e sobram 3 pessoas. Agora sim, desses valores, ó, 1, 2, 3. O 5 é o que mais se repete, portanto é a moda. Resposta correta, letra D de dado. Beleza, galera? Deixa eu vir para cá, para você poder copiar e entender o raciocínio. Presta atenção, essa foi uma das poucas questões de estatística que teve um enunciado assim relativamente mais complicado, que pode te levar a induzir ao erro. Principalmente porque moda é um conceito muito básico, é simplesmente o valor que mais se repete. Então você olha a tabela e vê o 2 ali aparecer várias vezes, é muito normal que você seja induzido ao erro. Beleza? Bom, galera, agora estamos quase finalizando nossa aula. Vamos só recapitular o que a gente já viu até aqui. Primeiro a gente viu o conceito básico de estatística, depois a gente aprendeu o que é analisar os dados estatísticos, que a gente divide em duas partes. Medidas de tendência central, que a gente já estudou, tá? São as medidas que tendem ao centro da circunferência não, tendem ao centro da distribuição, tá? Que foi média, mediana e moda. A gente conceituou cada um dos três e fez exercícios com cada um dos três. E agora a gente chega na nossa parte final, que é a segunda análise, que são as medidas de dispersão. Tudo certo? Então, de que é que trata uma medida de dispersão? As de tendência central, se eu tenho aqui uma distribuição de idade, 18, 19, 20, 21, 22, vamos pegar aqui vários valores, 23, tá? Vamos só até aqui, 23. As de tendência central tendem para cá. Média, X barra, mediana, ME, moda, MO. Tudo certo? As medidas de dispersão me dizem, ela só me diz, para o Enem ela não pede conta, ela só me diz o quão. Repara só, essas medidas estão próximas, média, mediana e moda, e o quão os valores estão dispersos, distantes dessas medidas. De novo, a gente vai estudar
Vamos até colocar aqui, ó. A gente vai estudar duas. A gente vai falar da variância e desvio. Só essas duas, só cai isso daqui. Pare de ver desvio médio, média geométrica, um monte de coisa. Para com isso. Se atenta à variância e desvio padrão, certo? A variância vai me dizer o quão distante os dados estão do centro. Então anota. O quão distantes os dados estão do centro, certo? Por exemplo, eu posso pegar uma distribuição como essa, que está bonitinha, mas eu posso ter uma distribuição aqui que eu tenho uma pessoa com 12 anos de idade. Pegou que essa pessoa ela está dispersa das demais, ela está mais afastada das demais. Então, assim como eu posso ter alguém mais distante para lá, eu posso ter alguém mais distante para o lado de cá. E a variância me diz isso. Quanto maior a variância, mais os meus dados estão dispersos. Tudo bem? E o desvio padrão, ele me diz o quão próximo estão as medidas de tendência central. Como assim, professor? Se a média, mediana e moda estão perto ou longe. Eu posso ter uma certa distribuição que eu tenho média 20, mediana 21, moda, sei lá, 20,5. Então, o desvio padrão me diz o quanto esses dados estão distantes ou mais afastados. Então, o que você precisa saber é isso, completamente teórico, tá? Variância, os dados mais distantes, menos regulares. Desvio padrão, os valores centrais mais próximos ou mais separados. E a melhor forma de a gente aprender como aplicar esses conceitos é como você já sabe, responde aí nos comentários, na prática. Então vamos nessa. Para a gente botar em prática aqui os nossos conceitos e nossos conhecimentos em medidas de dispersão, eu trouxe aqui uma questão bem básica, questão 158 do Enem de 2010, tá? É a segunda aplicação, correto? Prova azul. Vamos para a leitura. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo do participante mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova foi de 45 minutos, tá bom? Então logo quando a gente olha a tabela, a gente vê que a média de todos é 45 minutos, tanto da equipe 1 quanto da 2 até a equipe 5. Ok. No quadro estão os dados, ok, certo? A gente já viu os dados, tudo bem. Aí a gente tem a média, 45 de todos, e a gente tem a moda. O que é a moda? A moda é o valor com maior frequência, é o valor que mais aparece na distribuição. Então a equipe 1, dos 5 tempos dela, o que mais apareceu foi o 40. A maior parte das vezes que ela competiu, ela fez em 40 minutos. A equipe 2, a maior parte foi em 41. Tá? A equipe 3 foi em 44. Tudo bem. E a gente tem um desvio padrão. Lembra, pessoal? A gente conhece que o desvio padrão é o que me dá o erro, o que calcula o erro. Ou seja, ele vai me dizer se média, mediana e moda estão próximas ou distantes. Quanto maior o desvio padrão, mais essas medidas são dispersas. Medidas de dispersão, tá bom? Consequentemente, eu tenho um erro maior e esses meus valores, média, mediana e moda, não são tão confiáveis assim. O que é que a gente percebe logo na primeira equipe? Que a média foi 45 e a moda foi 40. Olha só como está distante.
consequentemente o desvio padrão é maior, correto? É bem intuitivo, é bem prático, é bem direto ao ponto. Não precisa gravar fórmula, raiz de não sei o que, um é raiz quadrada do outro, nada. É só você entender o conceito de desvio padrão. Quanto maior, mais as medidas de tendência central estão distantes, média, moda e mediana, e consequentemente os valores são menos confiáveis, eu tenho um erro maior, tá bom? Então, utilizando esses dados, a equipe campeã foi. A equipe campeã é a que tem os dados mais regulares, ou seja, os dados menos dispersos. E a gente observa que a equipe 3 teve média 45 e moda 44. E a equipe 4 também, média 45 e moda 44. Valores muito próximos, mas o desvio padrão me diz que a equipe 3 é mais regular do que a equipe 4, porque os valores estão mais próximos. Ele compara toda a distribuição e me informa isso. Ou seja, uma questão extremamente teórica, a equipe 3 foi campeã e a gente marca a alternativa correta, letra C. Mas uma questão muito boa para a gente entender o conceito na prática, beleza? Agora vamos lá, vamos continuar. A gente já está quase chegando no final da nossa aula. Continuando aqui em medidas de dispersão, o que é que a gente tem? Enem 2010, prova azul, 170, questão 170, para a gente entender os conceitos de medidas de dispersão. Como de costume, é uma questão bem teórica, a gente não precisa fazer nenhuma conta. Vamos lá. Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação do concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14 pontos. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Olha só, se houver um empate, o cara que foi mais regular em todas as provas é o classificado. Então aqui na tabela eu tenho a nota de matemática, português e conhecimentos gerais. E eu tenho média, mediana e desvio padrão. Acabou, cara. Não olha mais nada. Eu quero a pessoa mais regular. Ou seja, as medidas média, mediana e moda têm que estar mais próximas, o erro tem que ser menor, os dados têm que ser mais confiáveis. Então você só vai olhar o que tiver o menor desvio padrão. Acabou. Um marco tem um menor desvio padrão. Por isso ele é o que conquista a vaga. Você não vai olhar o que aconteceu com média, com mediana, porque média e mediana são iguais, ou porque ele tirou mais pontos em conhecimentos gerais ou matemática, sei lá. Não olha nada disso. Só olha o desvio padrão. Não faz conta, não inventa arte, não faz nada. Menor desvio padrão, mais regular. Acabou. Item B. Resposta correta. Vamos só olhar aqui as alternativas para ver o que acontece. Na letra A, olha só, ele me diz, tá vendo? Marco, pois a média e a mediana são iguais. É uma resposta coerente, mas não é correta, porque eu ainda preciso avaliar a moda, tudo certo? E os demais valores da distribuição. É um bom indício ter média e mediana igual, mas isso não caracteriza. O que caracteriza é o valor do desvio padrão dele, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Vamos lá, galera, vamos fechar esse nosso ciclo aqui de medidas de dispersão. Para isso, eu trouxe a questão já um pouco mais recente, 2016, questão 140, para a gente avaliar aí as medidas de dispersão. Então vamos lá. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para praticar um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a 3 pesagens. Na tabela, a indicação que eu tenho para te dar é a seguinte: tem uma tabela, vai olhar a tabela, tá bom? E aí, se você olhar a tabela e partir para o comando, para o que a questão está te pedindo, e ficar com dúvida, aí você volta e lê. Até lá não. Vai direto para a tabela, lê a tabela, entende a tabela, vê o que a questão pede e resolve. Se não der para resolver, você volta e lê o texto, tá? Na tabela eu tenho atleta 1, eu tenho atletas, né? Por exemplo, o atleta 1, na primeira pesagem, teve 78 quilos. Na segunda, 72. Na terceira, 66. Aí ali eu tenho média e mediana e desvio padrão. Isso se repete para o segundo, para o terceiro
e por quarto. Aí ele fala, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas qual deles se enfrentariam na primeira luta. Após 3 pesagens, qual deles irão se enfrentar? Aí eu preciso voltar, né? Porque eu não sei qual é o critério para os atletas se enfrentarem, tá? Então eu volto lá e vejo. Olha lá, pelo regulamento, lá no último parágrafo, penúltimo, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o mais regular contra o menos regular, tá certo? Não precisa ler a questão toda, tá, pessoal? Aqui é uma questão de prática, da gente ir fazendo as questões para a gente se adaptar ao formato. Tudo bem. Então, olha só, galera, mais regular e menos regular. Onde os dados estão mais confiáveis, onde eu tenho um menor erro, e onde os dados estão mais dispersos, medidas de dispersão, os menos confiáveis, tá? Então, eu não vou olhar qual foi a primeira pesagem, qual foi a segunda, qual é a média, qual é a mediana, eu só vou olhar desvio padrão. Acabou! Eu só olho o desvio padrão e mais nada. Qual é o menor desvio padrão? O menor desvio padrão é o terceiro atleta. Menor desvio padrão, mais regularidade. Maior desvio padrão, menos regularidade. O maior é o segundo atleta. Então a luta vai ser entre o terceiro e o segundo atleta. A gente marca a letra C de casa. Pegou, né, pessoal? Regularidade tem a ver com desvio padrão. Quanto maior o desvio, menos regular. Quanto menor o desvio, mais regular, mais os dados são confiáveis. Beleza, galera? Bom, pessoal, e aqui a gente finaliza toda a nossa aula de estatística. Eu queria muito te pedir, se você já chegou até aqui, você já é uma pessoa extremamente vencedora, já passou na frente da maioria dos candidatos, toda quarta-feira sai uma aula dessa, todo sábado sai uma aula de dúvidas. Eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá certo? Vai me ajudar muito e vai ajudar muito outras pessoas também, tá bom? E para você que chegou até aqui, eu deixei uma questão bônus aqui pra gente fazer no final, tá bom? E muito bom ter você aqui, um forte abraço, bons estudos. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, você pode me encontrar em vários lugares pra gente manter contato e estudar até o dia do Enem. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Questão bônus aqui. Essa questão é a 166 do Enem de 2018, bem mais recente, e essa é aquela típica questão de média aritmética que eu faço de trás para frente. Geralmente eu tenho todos os dados, somo tudo, divido pelo total, acho a média, certo? Aqui não. Aqui eu te dou a média e peço para você encontrar um dos valores. Então a gente faz um caminho reverso, beleza? Prova azul, vamos para a leitura aí. Os alunos da disciplina de Estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre. Então eu tenho uma avaliação com peso 20%, 10%, 30% e 40%. Opa, deu peso, questão de média ponderada, tá? Não se preocupa não, porque ainda assim é fácil. Vamos continuar. No final do semestre, precisam obter uma média. Então, eu tenho que ter uma média x barra maior ou igual a 60 pontos, certo? E aí ele me diz, né? Um estudante teve, na primeira avaliação, aqui eu tive 46 pontos, aqui eu tive 60 pontos e aqui eu tive 50 pontos. E ele não me diz a nota na quarta avaliação. Como eu não sei, eu vou chamar de quê? De x, eu não sei, então eu chamo de x, eu dou uma letra para a gente poder conseguir resolver. Lembra que eu lhe falei? Geralmente eu tenho todos os dados, faço a conta e acho o resultado. Aqui não, aqui eu te dou o resultado, a média é essa e eu peço para encontrar um dos valores.
Certo, pessoal? Muito simples aqui. A gente vai montar a nossa equaçãozinha, achar o valor de x. Tudo bem? Só que aqui a gente tem os pesos, por isso que eu deixei essa questão logo aqui para o final. Porque a gente tem os pesos aqui. Então, muito simples, ó, pessoal. Toda vez que eu tenho peso e os valores, o que é que eu faço? Multiplica. Isso quer dizer que a primeira nota apareceu 20 vezes, a segunda nota apareceu 10 vezes, a terceira nota 30 vezes e assim sucessivamente. Então, como é que eu calculo minha média? 20 vezes 46 mais 10 vezes 60 mais 30 vezes 50 mais 40 vezes x. Eu vou tirar esse xzinho aqui, tá? Só para não atrapalhar a gente, vou botar o ponto. E agora eu divido por quanto? Professor, mas aqui é porcentagem, você botou o valor absoluto, você não botou porcentagem. Não faz diferença, tá, pessoal? O que eu tenho que saber é que, se eu tirei a porcentagem de tudo, no final é só eu somar tudo que dá 100. E aqui embaixo eu não coloco porcentagem, tá? Muito simples. Tinha porcentagem, eu tirei porcentagem de tudo, inclusive do tanto que eu divido. Tudo bem? Eu não divido por 4 provas, por mais que eu tenha 4 provas. Eu divido pela soma das minhas frequências, do meu peso. Outra coisa interessante, eu tenho 100 embaixo, corto esse 0, corto esse, corto esse, corto esse e corto esse. Se eu tenho 10 em tudo, gente, ó, 0 em tudo, eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui e corto aqui. 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, tá? E o que é que acontece? Essa média toda tem que ser, no mínimo, 60. Então, eu igualo a 60. Pronto. Agora é só eu resolver tudo bonitinho. Vamos lá. 2 vezes isso, 92. Mais 60. Mais 3 vezes 5, 15. Mais 4x. E aqui, ó, o 10 está dividindo, vai passar multiplicando. 60 vezes 10. Vamos lá, somar tudo aqui rapidinho. 210, 302, mais 4x igual a 600. 4x, o 300, ó, tá somando, vai para o outro lado subtraindo. A equaçãozinha básica do primeiro grau. Se tá complicado resolver uma equação dessa do primeiro grau, volta, perde tempo voltando, estudando novamente, mas não deixa passar por isso daqui porque é muito importante. 600 menos 302. Inclusive, se você quer que eu faça uma aula sobre expressões numéricas, esses assuntos de matemática básica, eu confesso que eu tenho muita resistência a ensinar, porque para mim é muito complicado. Para mim é difícil ensinar coisas básicas assim, sabe? É complicado, é tipo você pegar para o seu filhinho de 2 anos e dizer que 1 mais 1 é 2, ensinar para ele que 1 mais 1 é 2, é muito complicado. Então vamos lá. 4x igual a 298. O 4 passa dividindo. X igual a 298 dividido por 4. Vamos ver? Por 4 aqui vai dar 6. 5, 7, sobra 1. Desce o 8. Tem alguma coisa... Não, tá certo. 4 vezes 4, 16, sobra 2, desce o 0. Então, eu tenho que fazer, ó, 74,5 pontos. Corretinho. Eu marco a alternativa correta, letra C de casa. Beleza?